Hoje, na classe de adultos, estudaremos a lição de número 7, que tem como título A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. Esta lição marca a metade do nosso trimestre, que está composto de 14 estudos. Ela também está associada com aquilo que estudamos na semana passada. Você lembra? Lição de número 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Os irmãos perceberão que, à medida em que eu for expondo os pontos e subpontos, em alguns momentos os assuntos, de tão próximos que estão, se repetirão. De maneira que a lição 6 e 7 poderia ser estudada em uma única aula, mas devido à exiguidade do tempo e ao limite de escrita, o assunto está dividido em lição 6 e lição 7. Pois bem, na lição 7 temos como objetivo pelo menos 3 desafios, e eles são, em primeiro lugar, explicar o sistema de apoio da igreja aos missionários. Igreja e missionários precisam estar em constante comunicação. Em segundo lugar, relatar o cuidado integral dos missionários. Grife essa palavra integral, pois ela é importante para se conhecer, para se entender tudo que for falado no transcorrer da exposição. E, por fim, elencar maneiras práticas de se comprometer com os missionários. E é aqui em que o assunto meio que vai se repetir. Quais são as maneiras práticas de se comprometer com os missionários? Contribuir, orar e aí por diante, entendeu? Vamos ao nosso texto áureo que nos diz: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Fazendo uma comparação de traduções, a versão NVI nos diz: portanto, enquanto temos oportunidade. Veja, a corrigida diz enquanto temos tempo, a NVI diz enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família. Aqui diz domésticos e aqui diz aos da família da fé. Me permita fazer uma citação do contexto dessa passagem, o contexto mais imediato, versículo de número 9. Diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o quê? O bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Quem cumpre o versículo de número 10 está debaixo da promessa do versículo de número 9. Agora preste atenção, fazer o bem cansa, fazer o bem afadiga. Isso mesmo. E algumas causas possíveis são: nem sempre a prática do bem traz recompensas imediatas. Tem gente que assim que semeia espera colher, e não é assim que acontece. Nem sempre quem recebe o bem reconhece e agradece. E aqui estão algumas razões pelas quais muitas pessoas estão cansadas na obra e da obra. Mas preste atenção, quem trabalha debaixo de uma promessa feita por Deus, trabalha debaixo de uma garantia. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O profeta Jeremias diz que ele vela em cumprir a sua palavra. A colheita é certa. O versículo 9 diz na sua parte B: porque no tempo certo faremos a colheita se, condição agora, não desanimarmos. A semeadura muitas vezes é feita em lágrimas, com lágrimas, mas a colheita é certa, segura e jubilosa. Então você precisa trabalhar, você precisa continuar se esforçando, você precisa continuar servindo, você precisa continuar, é um ato contínuo, se entregando a Jesus como uma oferta de cheiro suave, de sacrifício no altar dele. Está aqui minha vida, está aqui meus bens, está aqui meu tempo, está aqui tudo que tenho, tudo que sou à tua disposição. Você cansou? Você se afadigou? Continue, você vai colher, vai ter alegria. Aí vem o versículo de número 10. Vamos dividi-lo em 3 pontos? Vamos lá. Primeiro ponto, o tempo. Segundo ponto, o alcance. E terceiro ponto, a prioridade. Falando sobre o primeiro ponto, devemos fazer o bem sempre que tivermos oportunidade. E aqui, falando em termos teológicos e bíblicos, nos lembramos da parábola do bom samaritano que Jesus contou. Devemos evitar o comportamento omisso do sacerdote e do levita que passaram de largo diante do drama de um homem caído à beira do caminho. A necessidade do próximo é a oportunidade, é o tempo oportuno escancarado diante de nós para fazermos o bem.
o tempo. Preste atenção. Em segundo lugar, o alcance. Devemos fazer o bem a todos e não a um grupo seleto. Não deve existir barreira étnica, cultural nem religiosa para a prática do bem. Nosso amor deve se estender a todos. E vem o terceiro ponto, a prioridade. Devemos fazer o bem a todos, mas, principalmente, prioridade, assistir os da família da fé. E dentro dos da família da fé estão os missionários. Você vê que essa divisão deixa o texto muito claro. Tempo, alcance, prioridade. Mas está faltando uma coisa aqui. O que está faltando? Aplicação. Eu vou fazer uma aplicação ao missionário, tomando como base o versículo 9, e uma aplicação à igreja, tomando como base o versículo de número 10. Falando sobre o missionário, o versículo 9 enfatiza a importância de não desanimar em fazer o bem. E essa mensagem pode ser aplicada àquele que está exercendo missões transculturais como uma forma de encorajamento. Filho, continue. Persevere mesmo diante das dificuldades, das aflições, das tribulações. Por quê? Porque você está trabalhando debaixo da promessa de que haverá colheita. Vai ter colheita, por mais que no momento você pense que o trabalho está sendo infrutífero. Tem colheita. A mensagem é poderosa, a semente germina, a semente cresce, dá fruto. Então o missionário continue trabalhando, não desanime. Quanto à igreja, versículo de número 10, a importância de fazer o bem, principalmente aos da família da fé. Tem igreja que cuida da obra social, faz sopão, faz aquela coisa toda. Ok, tá certo. Mas minha visão, primeiro, você precisa cuidar de quem está dentro de casa. Às vezes você cuida dos de fora, tendo gente necessitado dentro. Cuide primeiro dos de casa. E principalmente, fazendo uma aplicação missiológica aqui, dos missionários. Não deixe os missionários padecerem na missão. A igreja precisa compartilhar, precisa encorajar, precisa dar suporte ao missionário para que ele continue levando a palavra, compartilhando o evangelho. Então nós temos duas aplicações aqui dentro do nosso texto áureo. A verdade prática diz, é papel da igreja responsabilizar-se, a palavra aparece aí novamente, né? Integralmente com o cuidado de seus missionários. Essa palavra integralmente aqui, ou de forma integral, tem um sentido de forma completa. Do início ao fim, é responsabilidade da igreja cuidar do missionário. Nós veremos no decorrer da lição que esse cuidado integral refere-se a toda a esfera da vida do missionário, ou seja, área financeira, espiritual, emocional, física e social. Nós vamos explorar melhor essa questão nos pontos e subpontos. Vamos à nossa introdução. Texto que está na revista diz o seguinte: uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente. Já sabemos aí mais ou menos o que é esse cuidado integral. Dos missionários, aí veja aí, identificando, desde o processo de identificar, de preparar e de enviar até que o missionário encerre a sua carreira, ou seja, encerre seu ministério missionário, é responsabilidade da igreja cuidar e assistir. Esses cuidados ainda devem abranger o cônjuge e os filhos dos missionários, levando em consideração que todos precisam se adaptar em uma nova realidade transcultural para que o trabalho se desenvolva o mais próximo possível do planejado. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da responsabilidade da igreja local para com o missionário, preste atenção, e sua família. O cuidado não é só com a figura do missionário, mas da família, deve abranger toda a família missionária. A igreja é guardiã do missionário. É o que a introdução está dizendo aqui em outras palavras. A igreja é responsável pela família missionária. Eu me recordo aqui de um exemplo, eu não vou citar o nome do missionário por uma questão de ética, em que esse determinado missionário e sua família foram enviados para a África. E quando chegaram lá para dirigir uma igreja local que já havia sido plantada, eles dariam apenas continuidade à obra missionária, eles enfrentaram um desafio imprevisível, né? Foi uma coisa assim que talvez ele não esperasse. Quando ele chegou, a igreja e a comunidade abraçaram ele, mas rejeitaram sua família. Por quê? Sua esposa e seus filhos eram brancos.
O missionário era negro, mas sua esposa e seus filhos eram brancos. E essa questão racial provocou uma pressão na família missionária, de maneira que eles ficaram balançados, não é? Inclusive, os filhos não aguentaram a pressão, voltaram para o país de origem, voltaram e a pressão continuou. Com o passar do tempo, né, a igreja abraçou, a comunidade abraçou, a família, os filhos do missionário, mas existem pressões que só serão suportadas com o auxílio da igreja. A igreja precisa cuidar do missionário e de sua família. Isso é cuidado integral. A gente vai falar sobre isso aqui mais à frente, ok? Mas veja a importância da igreja cuidar do missionário até mesmo nessas questões, não é? Porque tem prova que vem de dentro, tem dificuldades que são externas, tem dificuldades que são internas, né? E tem dificuldades que são aqui, ó, da alma, do coração, da família do missionário e aí por diante. Então a igreja precisa assistir o missionário em tudo. O missionário, ele está lá pregando a palavra, mas presta atenção, ele também é uma alma que precisa ser pastoreada. Ele precisa de auxílio espiritual, ele precisa de conselho, ele precisa de alguém que o escute, de alguém que o oriente. Então, o missionário está lá, ele tem um pastor, né, e esse pastor precisa pastorear o missionário. Você vê como o trabalho missionário envolve muitos detalhes. Vamos ao nosso primeiro ponto. A igreja e o sistema de apoio aos missionários. E aqui eu já quero lhe dizer que esse subsídio está disponível na descrição do vídeo. Tem um link azul aí embaixo, você vai clicar e vai fazer o download gratuito desse subsídio se você estiver me assistindo por meio do YouTube. Quem está me assistindo por meio da ferramenta EBD recebeu essa aula com antecedência, recebeu o subsídio com antecedência e além da aula e do subsídio recebeu dinâmica, fluxograma, slide profissional, material de marketing e divulgação, ali motion, locução, imagem trabalhada. Você recebeu muita coisa aí, tá certo? Faça uso de todo esse material. Um abraço para todos os irmãos assinantes da ferramenta EBD. Se você está me assistindo pelo YouTube e quer ser um aluno assinante, o link também está aqui na descrição do vídeo. Tenho certeza que você será grandemente abençoado sendo um assinante da ferramenta EBD. Subponto 1, a igreja e o sistema de apoio aos missionários. Aí vem aí, aliás, o ponto, né? E o subponto, a responsabilidade da igreja. A lição diz: o sistema de apoio missionário é uma responsabilidade, é o que eu sublinhei, é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas em todo lugar. Responsabilidade, dever, obrigação, e essa responsabilidade é contínua. A igreja não tem só a responsabilidade de pegar o missionário, separar, capacitar, enviar e ele lá se vire. Não, é uma responsabilidade contínua do início, da identificação ao encerramento da carreira do missionário, como foi dito na introdução. Essa assistência, esse cuidado é contínuo, dia após dia. Missões é uma tarefa urgente e indispensável da igreja. Preste atenção, é urgente porque o homem é pecador, o juízo e a condenação são uma realidade, a vida passa muito depressa e a morte é imprevisível. A missão é urgente. É uma missão intransferível porque a grande comissão não foi dada aos anjos, ao Estado ou a qualquer outra instituição, mas sim à igreja. Então a igreja precisa acordar para isso. Temos responsabilidades missionárias e temos responsabilidade com os missionários que enviamos. E esse texto aqui, do primeiro subponto, ele está mostrando que a igreja deve lidar com essa responsabilidade, primeiro, de forma bíblica, segundo, de forma sensível à voz do Espírito Santo e terceiro, de forma organizada. E é por isso que a lição vai dizer o seguinte: a igreja deve se conscientizar biblicamente, veja aí, de forma bíblica, de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e que por isso está inteiramente sob a sua responsabilidade. Em segundo lugar, ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja, enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja. A igreja precisa ser sensível, a igreja precisa ser
orientada, submissa à voz do Espírito, para que ela não envie missionários por emoção, por marketing, né? ou por preferência de habilidade de uma ou outra. O missionário deve ser enviado conforme a orientação do Espírito Santo. Em terceiro lugar, a igreja é dever do missionário, isso aqui fala mais sobre organização, administração. É dever do missionário prestar relatório periódico sobre o desenvolvimento da obra no campo. Ou seja, o missionário foi enviado e quando ele chega lá, ele não é o pastor presidente. Quando o missionário chega na missão, ele não se torna autônomo. Ele está ligado à igreja que o enviou. E é dever, responsabilidade do missionário prestar relatório. A obra está assim, a obra anda assim, a obra... o desafio esse, desafio aquele outro, porque a igreja está orando e contribuindo. E o missionário, no mínimo, além de exercer o papel missionário, ele deve prestar relatório à sua igreja local. E aí, em quarto lugar, todo sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo de seu tempo e energia no trabalho de missões. O que isso aqui quer dizer? A igreja, ela deve assistir de tal maneira ao missionário ao ponto de que ele não tenha outras atividades seculares, a não ser... o seu tempo não pode ser preenchido com qualquer outra atividade, a não ser a pregação do Evangelho. E assim a missão terá mais êxito. A igreja vai agir de forma mais eficaz quando ela assiste o missionário em todas as suas necessidades. O subponto de número 2 diz: o sistema de apoio e a obra de fé. Aí a revista, texto da revista, nos diz: todo trabalho missionário é uma obra de fé do começo ao fim. Então, qualquer que seja o sistema de apoio, os missionários devem confiar em Deus e depender da fidelidade do seu povo. Preste atenção, isso aqui vai muito de convenção. Convenção estadual. A igreja de Pernambuco tem o seu jeito de lidar com a obra missionária. Tem a sua forma de arrecadar, tem a sua forma de tratar, de trabalhar com os missionários. Mas a igreja da Paraíba pode ser diferente. A igreja de Alagoas, a igreja de São Paulo, a igreja de Santa Catarina e por aí vai. E por aí vai. Isso aqui é uma coisa muito convencional, muito de convenção. Seja qualquer que seja o sistema de apoio. Então existe uma forma de administrar que pode ser ali muito particular de cada estado, entendeu? O certo é que exige fé, tanto de quem vai, como de quem envia, como de quem contribui. Então é uma obra de fé do início ao fim. A fé move montanhas, mas também move missionários e também move a igreja para a obra missionária. O terceiro subponto diz: os objetivos de missões. A lição aqui é onde o assunto das 6, né, e das lições passadas, eles se repetem, começam a se repetir. Subponto 3, os objetivos de missões. Aí a lição diz: é bom lembrar que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Isso aqui é a síntese desse subponto. E eu penso aqui que o professor pode acrescentar pelo menos mais 3 informações aqui. Completando o texto da lição, seguem-se aqui mais alguns objetivos, né? Cristo seja conhecido em todo lugar. Ok. Outro objetivo, a proclamação do Evangelho. Preste atenção. Enviar uma família missionária é não só enviar um homem e uma mulher, é enviar a palavra de Deus através desse homem e dessa mulher. Quando o missionário chega no campo, a igreja deve certificar-se de que enviou alguém que vai pregar o Evangelho. Porque muito do que se tem pregado hoje não é o Evangelho, mas é uma mensagem antropocêntrica, é o Evangelho coach, não é? A gente tem aí a palavra que eu posso usar aqui, eu tenho que tomar cuidado com as palavras que eu uso com esse pessoal, né? Mas a gente está vendo aí o surgimento de muito pregador, né? Pregador que vai falar, não fala de arrependimento, não fala de conversão, não fala de arrebatamento, não fala da volta de Jesus, não fala de santificação. Ele só fala que você tem seus objetivos, que você precisa cumprir seus objetivos, que você é coach, você precisa enricar, você precisa isso, você tem capacidade, a força está em você. Esse tipo de balela, sabe? Esse tipo de balela, que não tem nada a ver com o Evangelho. E a igreja deve certificar-se que um dos objetivos da obra missionária é que o missionário vá lá e ele seja alguém que conhece o Evangelho, tem capacidade de proclamar o Evangelho. Mensagem de salvação, mensagem de arrependimento.
O povo, as almas, precisam do evangelho e não de autoajuda. Entende? Um segundo objetivo, fazer discípulos. E preste atenção, preste atenção. O missionário, ele tem a obrigação de fazer discípulos para quem? Para Jesus. E não para ele. Porque tem algumas missões que fracassam, porque quando tiram um missionário, o povo se desvia, porque o povo estava crente no missionário e não crente em Jesus. E o missionário, ele tem essa obrigação de fazer discípulos, ensinar o povo a viver o evangelho e a ser mais parecido com Jesus. Em terceiro lugar, a obra missionária também tem o objetivo de estabelecer e estruturar igrejas locais. Fortalecer a igreja local ali ao ponto de que ela possa caminhar sozinha. É interessante, né? Existem obras missionárias aqui no Pernambuco. Eu tenho algumas cidades aqui em que o pastor local, o missionário local, ele é nativo. Ou seja, alguém foi lá, evangelizou, ganhou muita gente para Jesus, depois começou a estruturar a igreja recebeu diáconos, presbíteros e recebeu um pastor local que é nativo. Um irmão ali que se converteu, que se dedicou, que estudou, né, a Bíblia Sagrada, que aprendeu, que é obediente e agora foi separado, ordenado pela igreja por Deus para ser um pastor local ali. E o trabalho agora funciona com um obreiro nativo, um obreiro local. Então missões tem muito disso também, né? Estabelecer e estruturar as igrejas. São algumas prioridades que eu quero acrescentar ao subponto de número 3. Ponto de número 2, o cuidado integral dos missionários. Presta atenção, cuidado integral dos missionários. Com cuidado integral, queremos nos referir a toda a esfera da vida do missionário. Ou seja, não somente a área financeira, mas também a área espiritual, emocional, física e social. Ao acompanhamento pastoral enquanto ele está no campo, com amor e respeito, para que possa superar as dificuldades internas e externas que surgem durante o ministério. Gente, missões são feitas em tribulações, né? Muitas vezes em tribulações. Eu tenho batido nessa tecla aqui desde a lição de número 1, que missão não é viagem de férias, é batalha espiritual. E o missionário está lá, ele precisa de cuidado. Por que esse cuidado deve ser integral? Preste atenção, algumas razões. Porque o cuidado é uma expressão do cumprimento do mandamento de Jesus de amar uns aos outros. Cuidado é uma expressão de amor. Em segundo lugar, por que o cuidado deve ser integral? Porque os missionários, escutem, executam uma tarefa de alto estresse devido às mudanças, adaptações culturais, circunstâncias adversas como violência, pobreza, guerra, catástrofes, a família dos cônjuges que muitas vezes não aceitam, uma mãe, um tio, ou às vezes um filho. É luta. E por isso o cuidado tem que ser integral. Por que o cuidado tem que ser integral? Porque eles atuam em posição estratégica para a abertura de novos campos. Os missionários são a linha de frente da batalha espiritual. Isso é interessante, não é? Porque eles estão lá na frente. E quem está na frente geralmente é quem tem um primeiro contato com o inimigo. É quem recebe a pancada primeiro. É quem recebe ali o ataque primeiro. Muitas vezes é quem é ferido ali, quem está segurando ali a batalha. Cuidado precisa ser integral por isso. Em quarto lugar, porque a obra missionária não é uma tarefa particular do missionário, mas da igreja. E ele não consegue nem deve agir sem o apoio e o cuidado dela. É por isso que o cuidado tem que ser integral. O cuidado integral do missionário, escute isso aqui. Ameniza as ansiedades, os medos, os sentimentos de incapacidade, a insegurança, desmotivação, bem como o choque cultural, o apoio na diminuição ou resolução de conflitos de relacionamentos com a cultura, filhos, esposa, e também contribui para um nível satisfatório de qualidade de vida e outros aspectos da vida espiritual, física e emocional. Olha a importância do cuidado integral. Meu Deus. Entende? O missionário está lá no campo e quando ele sabe que tem aqui alguém orando, alguém contribuindo, quando ele sabe que quando ele gritar lá tem alguém para estender a mão aqui, ele sente um alívio lá.
cuidado tem que ser integral. Segundo subponto, uma agenda quanto à volta do missionário. Olha o que a lição diz. A igreja local deve ajudar a organizar a agenda do missionário durante seu retorno para gozo de férias. E missionário tira férias? E pastor tira férias? E obreiro precisa tirar férias? Irmãos, os obreiros, eu não sou uma pessoa que trabalha de forma integral na igreja. Eu assisto aqui o meu pastor em uma igreja local. Coopero aqui como assistente do Templo Matriz, né? O Templo Matriz aqui está dentro de uma área, o pastor precisa sair, eu estou ali ajudando o pastor no Templo Matriz. Coopero como supervisor das campanhas evangelizadoras e da mocidade. Coopero dirigindo uma escola dominical. Estou aqui ajudando meu pastor. Não sou tempo integral da igreja. Tenho aqui as minhas atividades no canal Abrajaula. E tem dia que eu me sinto esgotado. Tem dia que eu estou cansado. Tem dia que a gente olha assim, rapaz, vai colapsar aqui se não tiver um descanso. A mente não aguenta. Rapaz, se eu me sinto assim, imagine quem está trabalhando na obra integralmente. Olha, você não sabe o que é o trabalho de um pastor, de um missionário, não, gente. É muito sofrido a responsabilidade de orar, o peso espiritual, a guerra com o diabo, a guerra com o pecado. Não tem hora para levantar, não tem hora para dormir, não tem hora para deixar de atender. Chega uma pessoa desesperada na tua casa 10 horas da noite, 2 horas da manhã, tu vai fazer o quê? Tu vai dizer, não, encerrei meu expediente, preciso dormir, preciso... Não é assim que acontece, irmãos. Não é assim que acontece. Pastor de verdade, um missionário de verdade, até mesmo nas horas que ele está cansado, está desfalecendo, mas ele vai lá orar. Ele vai jejuar. Ele vai se gastar lendo a Bíblia, lendo a palavra, pedindo a Deus ousadia. Meu Deus, é um peso muito grande. Sem contar questões administrativas, aconselhamento. Gente, é trabalho. Os pastores, os missionários são seres humanos, precisam de férias, de descanso. E olha a importância de que se tenha um descanso, renovação física e mental. Trabalho missionário pode ser desgastante tanto fisicamente quanto mentalmente. Então precisa de uma renovação física e mental. Prevenção do esgotamento. Já viu uma pessoa esgotada? A pessoa, quando ela se esgota, quando ela chega ao ponto de se esgotar, ela perde o prazer no que está fazendo. Então uma prevenção do esgotamento. Um fortalecimento dos relacionamentos familiares. As férias às vezes ajudam nisso, né? Você tem um tempo com seus filhos, com sua esposa, um tempo para eles, um tempo com eles, que às vezes é muito reduzido no trabalho pastoral e trabalho missionário. Renovação espiritual. As férias às vezes é um período de renovação espiritual. É um tempo, às vezes até que o missionário vai se dedicar mais para buscar a Deus, um tempo de oração, um tempo de autocuidado, de reflexão. Férias são necessárias. É o nosso segundo subponto do ponto 2. Aí vem o ponto de número 3, presta atenção. Maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Aqui, muito do que a gente falou na aula passada vai se repetir. Ok? Vamos lá. Primeiro subponto, comunicar as necessidades. Existe uma necessidade, né, de comunicação. O missionário e a igreja precisam estar em constante diálogo. Como podemos compartilhar com os santos em suas necessidades se não sabemos quais são elas? Veja que interessante, né? Ninguém fez nada por mim, me abandonaram, me deixaram aqui, isso e aquilo. A gente vê muita gente se reclamando. Mas você comunicou? Você falou sua necessidade? Você abriu as portas? Não fiz isso não, mas deviam ter vindo, deviam ter visto. Não, gente. Princípio bíblico, Romanos 12 e 13, é comunicar as vossas necessidades aos santos. Tem que ter comunicação. E aqui, quando se fala sobre a obrigação de se comunicar as necessidades, você precisa ter em mente que comunicar as necessidades não é um sinal de fraqueza, mas de humildade e de confiança.
é reconhecer que somos dependentes de Deus e uns dos outros. E não podemos viver isolados. É abrir o nosso coração para receber o cuidado dos nossos irmãos, que são instrumentos de Deus para nos abençoar. O missionário que está no campo. Veja que isso aqui, a gente tá discutindo isso em classe, em sala de aula, não é? Mas isso aqui é um assunto que deve ser muito trabalhado com a liderança da igreja, com quem envia e com quem está sendo enviado. Né? Isso aqui às vezes até abre o assunto para a igreja toda para conhecimento, né? Mas é um assunto que tem mais importância para quem envia e para quem está sendo enviado. Comunicação é uma necessidade. Segundo subponto, doar para suprir necessidades. Então, esse subponto 2 e o subponto 3 entra na aula de número 6 que nós falamos aqui, orando, contribuindo. Então, preste atenção, Romanos 12, 13, a parte A, versão NAA. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. E esse sentimento de compartilhar, de ajudar, deve ser comum a toda a igreja e todas as igrejas. Com toda certeza, os missionários, santos homens de Deus, devem ser alvo da nossa generosidade. Preste atenção. O cristão, ele não tem apenas o coração aberto, mas ele também tem o bolso aberto. A generosidade é uma marca do cristão. A Bíblia diz que devemos trabalhar para suprir as nossas necessidades e ainda socorrer os necessitados. Efésios 4 e 28. Nosso papel não é acumular apenas para nós. A verdadeira riqueza é aquela que distribuímos. A semente que se multiplica não é a que comemos, mas a que semeamos. Eu achei isso aqui muito lindo. Vou reler. A semente que multiplica não é a que comemos, mas a que semeamos. Deus supre e multiplica a nossa sementeira para que continuemos semeando na seara dos necessitados. O princípio ensinado pelo Senhor Jesus é claro, mas bem-aventurado é dar que receber. Então, qual foi a última vez que você ajudou a obra missionária, que você deu uma oferta? Você consegue lembrar assim? Talvez até então, até esse trimestre, você nunca tenha pensado em contribuir com a obra missionária. Veja como a lição é importante para um despertamento. Aí, meus irmãos, vem o terceiro subponto. Orar e jejuar pela causa missionária. Na lição passada, nós falamos sobre oração, a importância de orar pelos missionários, pela missão e por aí vai. E aqui o autor ele vai meio que falar um pouco da mesma coisa, né? Não, vamos falar sobre oração, mas vamos acrescentar a oração e o jejum, né? Olha o que a lição diz. Já estudamos a respeito da importância da oração na causa missionária. Entretanto, o que desejamos reforçar aqui é a necessidade da oração conjugada com o jejum como uma maneira prática de a igreja local se comprometer com os missionários. Aí eu levantei aqui uma pergunta. Orar e jejuar com que finalidade? Porque a oração acompanhada do jejum tem que ter sempre um propósito espiritual. Ninguém ora e jejua por nada. Tem que ter sempre um propósito espiritual. E eu coloquei aqui alguns propósitos missiológicos. Ore e jejue para que as portas sejam abertas. Não só as portas das nações, mas as portas do coração. Do coração das pessoas. O missionário está lá, muitas vezes a porta da nação já se abriu, mas a porta dos corações das pessoas precisam ser abertas. Ore e jejue por ousadia para testemunhar. Missionários, escutem, são pessoas normais que temem a dor da rejeição, tanto quanto qualquer outra pessoa. Né? Os missionários têm temores, né? Eles precisam de força para poder compartilhar o evangelho com ousadia. Você não tem dificuldade? Eu tenho dificuldade. Os missionários também não são super-homens. São pessoas frágeis e, por esta razão, carecem da oração da igreja para testemunharem com ousadia, conforme Efésios 6 e 19. Ore e jejue por proteção. Isso aqui é interessante, não é? Texto base, 2 Tessalonicenses 3 e 2. Portas abertas em países de difícil acesso podem também gerar perigo e dano pessoal para os missionários que entram naquelas áreas. Pessoas resistentes ao evangelho podem expressar sua resistência de forma direta e muitas vezes nociva. Então, isso aqui eu falo de ataque, de perseguição, de missionário que é sequestrado, de missionário que faz culto em cemitério, em buraco, de igreja que se reúne escondido e o missionário está lá.
Gente, precisamos orar e jejuar pelos missionários. É a síntese do subponto de número 3. E, por fim, a nossa conclusão. Veja que a gente foi falando aqui, tentando não falar a mesma coisa da aula passada. Nossa conclusão. Ao concluirmos este estudo, somos confrontados, escute, com a oportunidade de fazer a diferença na vida dos missionários e de suas famílias. O chamado para nos envolvermos na obra missionária é um convite para que nossos corações sejam movidos por compaixão e por amor. Você faz parte de uma igreja local, cobre a sua igreja local quanto ao cuidado com os missionários. Procure se inteirar, procure saber quem são os missionários, onde eles estão. Tem gente que está na igreja local, não sabe nem se a igreja tem missionário. Procure se inteirar disso. Está em qual cidade? Cidade tal. E o outro? Tem quantos missionários? O que é que eles estão fazendo? Procure se inteirar para você orar, para você jejuar e para você contribuir. Amém? Desejo a todos um ótimo final de semana, uma ótima aula de escola bíblica dominical e não se esqueça, abra a jaula.